Boa noite, queridos, paz seja com todos. Nós vamos iniciar mais uma live da nossa escola bíblica, né? E aproveito para convidar a você para, no término dessa aula, você possa fazer a sua inscrição no link aí abaixo. Toque no sininho, tem um sininho do lado, você toca nesse sininho. Toda semana nós estamos postando vídeos aqui das nossas aulas da escola bíblica e você pode receber notificação de cada aula que a gente vai estar colocando, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, com seus amigos, com pessoas que de repente queiram aprender da Bíblia. Compartilhe com ele, tá bom? Vamos lá. Nós vamos dar início ao assunto que a gente já tem falado. Eu queria iniciar, nós estamos falando sobre os principais assuntos ou principais temas do arrebatamento, escatologia no plano geral, e ficamos hoje de falar um pouco sobre o Leviatã. Então nós vamos falar um pouco sobre essa parte do Leviatã, e se houver um tempo nós vamos também falar acerca de uma trombeta apenas. Nós não temos tempo, porque o propósito da aula de hoje não é falar de todas as trombetas, mas para que você possa entender algumas coisas e compreender a grande misericórdia de Deus, nós vamos falar do Leviatã e falar pelo menos de uma das trombetas, tá bom? Então eu gostaria de iniciar aqui de um texto. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. O que está escrito em Lucas 10, 18? Jesus tem uma fala, e a fala que Jesus tem acerca desse assunto é uma fala profética, é uma visão profética, tá bom? Então quando ele diz assim: eu vi Satanás cair na terra como um raio, então ele está falando num contexto com seus discípulos. E quando ele diz esse Lucas capítulo 10, versículo 18, nós vamos situar em que parte da história Jesus está querendo falar sobre isso. Quando Jesus fala, eu vi Satanás cair como um raio, ele está se referindo a algo que está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Então, a fala de Jesus de Lucas 10, 18 é uma visão profética de Apocalipse capítulo 12. Agora, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa parte da escatologia do Leviatã, que é muito pouco falada, nós precisamos primeiro estudar a trajetória de Lúcifer ou a trajetória de Luzeiro. A tradução mais correta para Lúcifer é Luzeiro, portador da luz, que ele deixou de ser portador da luz e se tornou opositor a Satanás e essas coisas todas que nós já conhecemos. Vamos lá, primeiro vamos falar vamos lá. Eu acredito que você já deve ter anotado na sua Bíblia esses dois textos, né? Lucas capítulo 10, 18 e Apocalipse capítulo 12, e nós já falamos sobre isso. Então vamos lá. Deixa eu me situar aqui. Vamos primeiro pegar a trajetória do Luzeiro, porque se nós não explicarmos para você a trajetória do Luzeiro, talvez você vai ter dificuldade de compreender a questão do Leviatã, tá bom? Então vamos lá. Primeiro estágio, você pode escrever no seu caderno. Vou colocar só primeiro. Vamos lá. Você pode escrever no seu caderno primeiro estágio. Primeiro estágio, nós já falamos sobre isso, mas eu vou lembrar, né, de repente você não assistiu os outros vídeos,
então eu vou te relembrar. O primeiro estágio está registrado em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Está falando sobre a queda de Lúcifer, tá? Quando o Senhor então descobriu, pegou algo no coração dele, então ele foi tirado da presença do Senhor. Diz que ele, alguns textos, as pessoas fazem confusão nesse texto. As pessoas dizem assim, que ele foi lançado na terra, quando na verdade foi lançado por terra, ou seja, lançado fora da presença do Senhor. Então vamos lá, para que você possa entender um pouquinho melhor. Opa, quase que eu apago. Aqui tem o monte de Deus, certo? Vou colocar aqui um quadradinho bem pequenininho. Aqui é o Éden original de Deus. Nós já falamos sobre isso. Então, quando ele é expulso de lá, então ele sai da presença de Deus, ele vai para um outro lugar. Que lugar que ele vai? Aí agora eu apago aqui, que nós já falamos sobre isso. Ele vai para o segundo estágio. Ele vai para uma região chamada Bazã. Essa região Bazã, ela fica abaixo, tá? Então nós temos lá no Éden original de Deus, morada do Senhor, então ele é expulso da presença do Senhor e ele vem para esse lugar aqui, Bazã, em que nós conhecemos ou ouvimos falar sobre regiões celestiais. Região celestes, tá? Então ele vai para a região celeste, que na verdade esse lugar da região celeste, que nós já falamos disso em outras aulas, mas estou refrescando a sua memória, nós chamamos de prisão domiciliar. Então, antes de haver um julgamento contra ele, ele vai então para esse lugar. Deus permitiu que ele ficasse aqui. Era a sua prisão domiciliar, a região de Bazã ou região celeste. E ele fica lá até o terceiro estágio. O terceiro estágio vai acontecer em Apocalipse capítulo 12, tá? Apocalipse APC 12. Esse é o terceiro estágio. Apocalipse capítulo 12, que tem a ver com aquela fala de Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 18. Então agora você já sabe fazer a junção entre Lucas 18, a fala de Jesus, e Apocalipse capítulo 12. Então quando Jesus diz, eu vi Satanás cair, ele está falando desse tempo. É que para os discípulos isso ainda não tinha acontecido. Então Jesus tem uma fala profética, né? Eu vi. Por que Jesus tem essa possibilidade de falar isso? Porque Jesus, ele era, é e será, né? Então ele fala numa visão profética, que tem a ver com Apocalipse capítulo 12. Então veja bem, então o Lúcifer estava aqui no primeiro estágio, ele foi expulso, veio para a região de Bazã, região celeste, e ele fica na região celeste até acontecer Apocalipse capítulo 12, quando Miguel o força a sair. Agora você já sabe por que Miguel forçou ele a sair, porque a Nova Jerusalém está passando por ali, então ele é lançado por terra. Aí ele vai para o quarto estágio. O quarto estágio, ele vai então descer para a terra, e aí então que ele vai habitar no Leviatã. Por que ele vai habitar no Leviatã? Porque qualquer ser espiritual, para ele estar na terra, ele precisa ter um corpo, tá certo? O homem fica aqui na terra, vive aqui na terra, até quando ele morre. Quando ele morre, você já sabe disso, que é a separação do corpo, da alma e do espírito, então ele não tem mais autorização para ficar aqui. Por isso
que os demônios escondendo nos corpos das pessoas, e alguém com autoridade no nome de Jesus diz assim: sai em nome de Jesus. Ou seja, você não tem autoridade, você não tem legalidade para estar aqui. E aí ele é obrigado a sair, porque ele não tem um corpo físico. Agora, quando o luzeiro é expulso aqui por Miguel, então ele vem para a terra. E para ele ficar na terra, então ele vai habitar num animal, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um negocinho para vocês, chamado Leviatã. Tá? Isso vai acontecer dentro daquela linha escatológica que a gente fez na aula passada. Vai acontecer mais ou menos a partir do segundo 3 anos e meio. Lembra que a tribulação tem 3 anos e meio, chamado tribulação. Depois tem mais 3 anos e meio, chamado a grande tribulação. É quando a coisa fica bem mais complicada. Então o Leviatã vai aparecer exatamente na segunda parte dos 3 anos e meio, tá certo? Então eu estou trazendo a linha, não tenho o desenho aqui total, mas na aula passada a gente já colocou. É só para você compreender a trajetória. Quando ele vem, então aqui você já sabe, você já conseguiu entender na história que aqui ele está na segunda parte do 3 anos e meio, na grande tribulação, certo? Agora ele vai para o quarto. O quarto, aliás, o quinto, perdão. O quinto estágio, o que vai acontecer? O quinto estágio, ele vai ser amarrado 1000 anos. Certo? Opa, vou tomar esse aqui. Então, essa é a trajetória dele. Então, você percebe que ele estava lá no Éden de Deus, aí ele é expulso, de acordo com Ezequiel capítulo 28, vem morar na região de Bazã, onde a gente chama de região celeste, tá? Aqui, quando ele veio para cá, aconteceu o julgamento dele que está no livro de Jó. Ele vem para cá, ele pode ficar aqui, não pode vir para a terra. Ele então desobedece e vem para a terra, né? Mas nesse período que ele está na região celeste, acontece no Apocalipse capítulo 12. Então ele desce para a terra, agora ele vai habitar no Leviatã. Dentro da história, nos segundos 3 anos e meio. Quando terminam os 3 anos e meio e que vai haver a guerra do Armagedon, então ele é amarrado 1000 anos, certo? Agora, depois disso, ele sai, que é o sexto, vou colocar bem aqui. Depois de 1000 anos, de acordo com um programa que a gente fez no desenho, ele então vai enganar as nações, e aí, deixa eu ver se eu tenho os textos aqui para mostrar para vocês. Aí agora ele vai para o alto fogo. Certo? Aí, agora melhorou aí. Vamos aguardar um instantinho até que foque aqui. Isso. Então, esse aqui é a trajetória dele. Para você se situar na história, então esse aqui é o final dele, onde ele vai ser lançado no lago de fogo. Olhando aqui, você consegue ver toda a trajetória. Primeiro no Éden, expulso para a região de Bazã. Ele fica na região de Bazã, vem para a terra quando ele quer fazer as falcatruas dele, mas ele ainda habita lá, né? E ele fica lá até que a Nova Jerusalém vem, e aí ele é obrigado a sair de lá. Quando chega nessa hora aqui de Apocalipse capítulo 12, que quer dizer, já aconteceu o arrebatamento, a igreja já está vindo, ele sabe que ele tem pouco tempo, muito pouco tempo, porque ele sabe que quando ele é expulso de lá, ele vai habitar no Leviatã, ele só tem mais aproximadamente 3 anos e meio, então o tempo dele é curtinho. Então nesses 3 anos e meio que vai ter toda aquela coisa de perseguição, tá? E depois ele é amarrado durante 1000 anos, depois de 1000 anos ele é solto novamente, engana as nações,
aí tem a guerra de Gog e Magog, aí agora ele vai para o lago do fogo. Aí agora a gente já encerrou toda a trajetória dele. Pois bem, então vamos lá. Vamos pegar aqui alguns pontos que vai nos ajudar a entender. Aonde aparece então esse determinado? Talvez você não tenha lido, né? Então vou te dar uns versículos aqui. Aqui você já entendeu toda a trajetória dele. Mas a proposta de hoje é falar sobre o Leviatã. Então agora você sabe por que ele teve que habitar no Leviatã. O Leviatã é um grande monstro marinho que está guardado ou adormecido, né? E Deus o tem lá com um propósito, né? Então Deus tem um propósito. Esse propósito vai se cumprir exatamente na grande tribulação. Por que na grande tribulação? Porque nós estudamos na aula passada que a igreja falsa ela vem acompanhando o anticristo e o falso profeta até o início da grande tribulação. Quando chega na segunda tribulação, agora desce o Leviatã, então ele não precisa mais da igreja falsa, então ele destrói a igreja falsa, porque ele usa a igreja falsa apenas como uma plataforma. Agora ele vai ter o poder dado por Leviatã. Então os dois vão fazer um acordo. O Leviatã vai fazer um acordo com o falso profeta. E o que acontece? É um bicho terrível e ninguém domina. E de repente aparece um homem lá e domina, né? Porque é um acordo entre eles. Então todo mundo vai dizer: puxa, esse cara é bom mesmo, porque ele consegue dominar um bicho desse. Agora vamos lá. Eu tenho aqui um desenho, você pode encontrar na internet. Aproximadamente, então a gente não tem certeza de como que é esse bicho, porque ninguém viu, né? Mas ele é aproximadamente assim. Vê se aparece aí, Rosângela. Vem mais. Aqui. Não, vem aqui pra frente. Aqui. Calma aí. Ele é bonitinho, né? Olha só a boca dele. Olha as patas dele. Okay? Só para você dar uma visualizada aí. Tá bom. Então, provavelmente esse é o Leviatã. Tá? Agora que você já conheceu a trajetória desse bicho, vamos lá. Então, onde nós encontramos ele? Isaías capítulo 27, versículo 1. Vamos lá. Nós vamos achar em Isaías 27, 1. Nós vamos encontrar também sobre o Leviatã no Salmo 104, versículo 26. Salmo 104, versículo 26. No Salmo 124, olha, 104, isso, coloquei certo. 104, versículo 26, ele fala que Deus vai brincar com esse bicho. Então, ele diz assim, esse bicho todo feroz, Deus diz assim, gente, eu criei o Leviatã para brincar com ele. Agora, nós vamos encontrar também toda essa história da luta de Miguel, se você quiser anotar, vou colocar comigo lá, em Daniel capítulo 12. Então, Daniel capítulo 12 tem a ver com Apocalipse capítulo 12, que a gente já falou, né? Tá interessante que os dois é 12, Daniel 12 e Apocalipse capítulo 12 tem a ver com Miguel. Tá? Agora voltando ao Leviatã, a parte mais feroz, que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, está no livro de Jó. Jó 41, do versículo 1 ao 34. Olha quanta coisa, hein? Jó 1 ao 34.
capítulo 41, do versículo 1 a 34. Se você tem a sua Bíblia, abre e a gente vai ver algumas coisas de Jó. Todas as figuras proféticas que nós encontramos na Bíblia, ou todas as questões que tem a ver com tipo e antitipo, tem a ver com uma projeção profética. Deixa eu explicar para você o que é uma projeção profética. Uma projeção profética é quando Deus utiliza um profeta em uma certa área para falar de um assunto que para o homem ainda não aconteceu, mas para Deus já aconteceu. E ele quer revelar para o homem isso. Então, como que ele faz isso? Então, ele usa a projeção profética. Quando nós lemos em Ezequiel capítulo 28, nós vemos Ezequiel falando do luzeiro. O que acontece? Deus quer falar acerca de Satanás. Mas como é que Deus iria falar para Ezequiel sobre anticristo, sobre luzeiro? Ele nunca ia entender. Então o que Deus faz para nos ajudar? Deus então pega um personagem da época que era orgulhoso, arrogante, que era o rei de Tiro. Então quando Ezequiel escreve ao rei de Tiro, as pessoas que leem o texto de forma literal, imagina como o rei de Tiro pode estar desde o Éden. Como é que o rei de Tiro pode estar andando nas pedras afogueadas? Não era o rei de Tiro. O rei de Tiro era uma projeção profética do luzeiro. Tá certo? Então, quando Ezequiel escreve sobre o orgulho, sobre a arrogância, sobre a soberba, então Ezequiel tinha na sua frente o rei de Tiro. Então ele tipifica a Satanás, tipifica o luzeiro, tá certo? Agora, nessa visão profética do Leviatã, por que nós encontramos Isaías capítulo 27:1 fala do Leviatã? Inclusive, o próprio livro de Isaías fala da destruição do Leviatã, tá? E nós encontramos também no livro do Salmo 104, versículo 26, dizendo que Deus iria brincar com o Leviatã. Agora, a parte mais interessante aqui é em Jó. E por que Deus utilizou o Leviatã, né, como um corpo para Satanás, né? Porque agora ele, para ser julgado, ele teria que ter um corpo, ele teria que ter autoridade, e ele, por não ter corpo, então ele vai habitar no Leviatã. E ele e o falso profeta vão fazer coisas absurdas durante a grande tribulação. Agora, o Leviatã, ele tem nele arrogância, soberba, prepotência, insensível. Tá? Então, essas são as características do nosso adversário. É lógico que a igreja de Cristo, segundo o que nós já estudamos, não vai estar aqui. Mas é importante que nós saibamos disso, tá bom? Então vamos lá. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 1, mostra que ele será indomesticável, né? Então, um animal indomesticável, né? Então, para Satanás não tem jeito, irmão. Ele é mau desde o princípio, né? E ele vai para o lago de fogo, não tem jeito, tá bom? Nem ele, nem os seus demônios. Então, no versículo 1 mostra que ele é indomesticável. Olha que nome interessante, né? Poderá tirar com anzol o Leviatã, ou apertar-lhe a língua com uma corda? Ele está dizendo assim, podemos pegar ele e fazer isso? Então ele é indomesticável. Depois no versículo 2 diz assim, mostra que ele é intocável. Quando eu digo intocável, estou dizendo na figura do monstro Leviatã e também na figura de Satanás na grande tribulação. Mas note uma coisa, todas as coisas que ocorrem tanto na tribulação quanto na grande tribulação, Deus tem o controle geral. Deus jamais perdeu o controle. Por isso que é importante, logo após nós falarmos sobre o Leviatã, é importante a gente falar sobre a primeira trombeta. Você vai ficar assustado com algumas coisas da primeira trombeta. Vamos lá. No versículo 4,
O Leviatã será indomável. Fará ele uma aliança contigo ou tomará tu por servo para sempre? Então ele é indomável. Outra coisa desse animal descrito no livro de Jó: ele será indomesticável, né? Versículo 5: brincará com ele como se for um pássaro, ou prenderá para suas meninas? Ou seja, se vai fazer ele se tornar dócil? Lógico que não. Agora, que coisa interessante, já no Salmo 104, versículo 26, Deus diz: com toda essa fúria, eu, o Senhor, brinco com ele. Tá? Depois tem, no versículo 6, mostra que ele será inegociável. Farão os sócios de pesca tráfico dele? Ou dividirão entre eles os seus negociantes? Não. Com Satanás não se negocia, tá bom? Ele vai ser, o Leviatã será intransponível. Eu estou falando do Leviatã monstro e estou dizendo a característica dele, aplicando a forma tipológica em Satanás, tá bom? O Leviatã será intransponível. Poderá encher nele os arpões ou a cabeça de fisgas, né? Intransponível. Você pode ver que a couraça dele, as escamas são tão juntas que não passa nem ar, né? Vamos lá. O Leviatã será incombatível. Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, nunca mais o fará. Ou seja, põe a mão sobre ele e você vai ver o que vai acontecer. Então ele é incombatível, né? Esse animal. Vamos continuar aqui falando até o versículo 34. Vai abrir muito a nossa mente. O Leviatã será um terror vivo, né? Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será um homem derrubando só para vê-lo. Ou seja, um ser humano consegue derrubá-lo? Não. Será um terror vivo, tá? Voltando ainda no Leviatã, o Leviatã será indespertável até os seus dias escatológicos, ou seja, enquanto não der a ordem, ele fica dormindo. Então ele já existe, tá? Deus o preservou exatamente para isso, porque Deus tem tudo sob controle. Para você ter uma ideia, até mesmo aquele grande peixe no livro de Jonas, né? Deus também tinha um propósito para aquele peixe. Aquele enorme peixe que tinha um propósito de simplesmente transportar Jonas de volta, tá? Esse era o propósito daquele peixe, assim como é o propósito desse animal. Por isso que ele está dormindo e só vai ser despertado no tempo escatológico. Ou seja, agora ninguém consegue despertá-lo. Ele só vai despertar quando Deus assim permitir. Então, quando ocorrer a guerra, né, a batalha de Miguel contra Lúcifer, ou Satanás, então agora ele desce para a terra, então agora é hora de despertar esse bicho aí. O Leviatã será um plano de Deus. Versículo 11 diz assim: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois tudo quanto existe debaixo do céu é meu, diz o Senhor. Agora a gente pode entender porque o Salmo 104 diz que Deus brinca com o Leviatã, tá bom? Leviatã será terrível. Versículo 14: quem jamais abriu as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Então ele está dizendo aqui que o bicho é terrível, né? Depois no versículo 15 a 17 diz assim: Leviatã será hipervaidoso. Aí agora a gente começa a pegar a parte tipológica, né? Ó, as suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada com o selo apertado. Uma a outra se chegar tão perto que nem o ar passa entre elas. Uma das outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Então nada penetra. Imagine uma couraça dessa. No versículo 18:
Leviatã será horrorizante. Os seus espirros fazem resplandecer a luz, e os seus olhos são como pestanas da alva. Então, olha que bicho terrível, né? Agora, a nossa alegria maior é que nós, como igreja, nós já passamos no Apocalipse capítulo 12. Já estamos chegando, né? Nessa época nós já estamos quase chegando em Ezequiel capítulo 14. Olha que coisa interessante. O Leviatã será um dragão, versículo 19. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. O Leviatã será atormentador. Dos seus narizes procede fumaça, como de uma panela que ferve, e de juncos que ardem. O Leviatã será uma fonte de poder bélico. Olha só, versículo 21. O seu hálito faz incendiar os carvões, da sua boca sai uma chama. Leviatã será incomovível, né? Os tecidos da sua carne estão apegados entre si. Ela é firme sobre ele, não se pode mover. Então, você vê que é um animal impossível, né, de se domesticar e outras coisas. O Leviatã será invencível. Quando ele se levanta, os valentes se atemorizam e por causa da consternação ficam fora de si. Então vai ser uma coisa terrível. E a Bíblia diz que cada vez que ele mexer com a sua cauda, as águas ficam em fúria e algumas cidades são inundadas. Isso vai colocar um terror na população. O Leviatã envergonhará as armas bélicas mais modernas. Versículo 26. Se alguém atacar com espada, essa não poderá penetrar, nem tampouco a lança, nem dado, nem arpão. Olha só a couraça desse bicho. Por isso que ele não pode ser despertado antes do tempo escatológico. Por que Deus permite isso? Deus permite isso para fazer com que as pessoas se arrependam. Irmãos, quando você analisar a abertura da primeira trombeta, você vai ver que misericórdia Deus tem. E quando a gente lê o livro de Apocalipse todo, assim, a gente pensa assim, nossa, as pessoas vão procurar a morte, não vão encontrar, que coisa terrível. Mas tudo isso com um propósito, para que os homens se arrependam e sejam salvos. Mas a tristeza é que muitos deles não vão querer salvação, vão praguejar contra o Senhor. Então vamos lá, o Leviatã será poderoso. Ele considera o ferro como palha e o bronze como pau podre. O Leviatã não terá medo nem temor. A seta não poderá fazer fugir. Para ele as pedras mais fundas tornam-se em restolho. Olha só que bicho terrível. Já estamos quase terminando o Leviatã aqui. O Leviatã será ironizador. Os bastões são reputados como junco, e ele se ri do brandir das lanças. Ou seja, as pessoas lançam bomba, lançam uma certa coisa sobre ele e ele dá risada, né? Olha só, mas ele só faz isso porque Deus o autorizou, tá bom? Tudo está debaixo da autorização de Deus. Quando a gente estiver estudando a trombeta, você vai ver que até os demônios, que nessa época vão sair do poço do abismo e vai ferroar as pessoas que não têm a marca de Deus, não é porque Deus é mau, é para que elas se arrependam, tá? A gente vai ver isso mais na frente. Vamos lá, o Leviatã será um rei da soberba. Aí eu pulei um aqui, né? Deixa eu ver qual que eu pulei. O Leviatã será indestrutível, debaixo do seu ventre há pontas agudas, e ele estende como um trilho sobre o lodo. O Leviatã será destruidor das nações. Olha só o versículo 31. As profundezas faz ferver como uma panela e tornar o mar como uma vasilha de unguento. Imagine, ele se mexe, cada vez que ele quer afrontar o ser humano, ele mexe a cauda. Ele se mexe. Quando ele se mexe, o mar fica revoltado e cidades são inundadas. Imagine o pânico que vai causar. E nenhuma arma pode chegar a ele. O Leviatã será visível em todas as partes da terra.
Versículo 32, após se deixar uma vereda luminosa, parece um abismo tornando em brandura de cães, ou seja, uma coisa branca, né? O Leviatã não terá pavor de qualquer coisa humanamente pavoroso. 33, na terra não há coisa que ele possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Olha só que figura. E o Leviatã será rei da soberba. Rei da soberba, agora a gente já começa a entender quem é o soberbo, né? E aí é interessante quando a gente olha para isso, depois a gente olha o Salmo 104, diz assim, o Senhor, com toda essa pompa, o Senhor brinca com ele. Tamanho é o poder do Senhor, tá bom? Ele vê tudo do que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Quando Satanás, encarnado no Leviatã, assume o poder da terra, levantará a terra o filho da perdição. A primeira besta subirá do mar porque o poder do anticristo será estabelecido através do pacto em que os dois fez. Então, só para vocês entenderem, esse Leviatã, ele tem o tipo de Satanás. Você vê que ele é orgulhoso, arrogante, mas de acordo com aquele desenho que eu fiz para vocês aqui, a trajetória, depois de tudo isso, simplesmente ele é amarrado 1000 anos, e depois ele é solto para enganar as nações. Agora, é importante a gente entender essas coisas. Quando é que vai ocorrer todas essas coisas? Eu tenho mais alguns minutinhos, eu vou colocar para você aqui um desenho bem rápido, só para você seguir a trajetória, para você saber o que nós estamos falando. Vamos lá. Eu não vou colocar os principais eventos, não. Vamos lá, uma linha reta. Aí nós temos aqui, já falamos, né, do arrebatamento, a igreja, a Nova Jerusalém está aqui, a igreja falsa está aqui, o anticristo ajudando ela e ela ajudando o anticristo, 3 anos e meio, aí aqui mais 3 anos e meio, aqui começa a grande tribulação. Deixa eu ficar desse lado aqui, fica melhor, né? Aqui a tribulação, a grande tribulação, exatamente aqui que ocorre o Leviatã, tá bom? E exatamente aqui no ar que vai acontecer Apocalipse, capítulo 12, que Jesus disse em Lucas 10. Qual foi o versículo que eu dei para vocês? Lucas 10, 18. 10, 18. Tá? Então aqui, então a Nova Jerusalém vem vindo. 18, pastor. 18. Obrigado, universidade. Então a Nova Jerusalém vem vindo, e antes da Nova Jerusalém chegar aqui, vai acontecer isso que está registrado em Daniel, capítulo 12. Daniel não sabia com quem era a luta, né? Mas agora, lendo Apocalipse, agora a gente já sabe. E Jesus vai dar uma dica também. Tá? Então, tudo isso, quando isso acontecer, é a hora que ele é lançado para a terra, e aí, então, ele vai incorporar esse bicho aí que eu falei para vocês. Certo? E aí, o que acontece? Quando chega aqui nesse início da grande tribulação, o anticristo não precisa mais da igreja. Por quê? Porque agora ele vai se revelar mesmo como colocar uma carinha bem feia aqui, né? Assim, ele quer se parecer com Jesus, né? Então tá aqui. Vamos pôr o cabelo dele bem parecido assim, porque ele quer se parecer, né? Tá aqui. Então agora ele não precisa mais da igreja. Mas que igreja? A igreja falsa, a Meretriz, a Babilônia, tá bom? Porque a igreja verdadeira já foi. Agora não confunda quando no livro de Apocalipse aparece alguém montado em um cavalo branco e está com um arco. Montado num cavalo branco com arco, não é Jesus. Jesus não vem com arco, tá bom? Arco é para você acertar de longe. Jesus vem com espada, tá bom? Então a diferença do cavalo branco. Cuidado com esse cavalo branco. Nem todo cavalo branco é o cavalo branco, né? Esse que vem com arco não é Jesus, tá bom? Então vamos lá. Agora, o Leviatã, ele
ele vai dar poder para esse sujeito aqui. E vai haver sinais de prodígio, de maravilha. Estátua falando, vai ser uma coisa assim, fantástica, podemos dizer assim, né? Mas sinais de prodígio e de mentira, tá? Para enganar. Porque ele sabe que o tempo dele está curto. Porque quando for aqui, é onde Jesus vem, e aí ele vai ficar preso 1000 anos. Então o tempo que ele tem para atuar como Leviatã é só isso aqui. Enquanto está acontecendo isso, está acontecendo as trombetas, que eu não vou falar agora, mas as trombetas elas servem exatamente para provocar no ser humano arrependimento. Por isso que em Apocalipse capítulo 9 diz que a morte não vai, eles não vão encontrar a morte. Mas por que Deus faz isso? Para levar os homens a se arrepender, tá bom? Então todo o Leviatã você vai encontrar no livro de Jó, tá? E se você tiver uma Bíblia alfa, me parece que é a Bíblia alfa, não, perdão, é a Bíblia alfa, você encontra todas essas coisas lá na Bíblia Revelada Alfa, versão de Nelson. Você vai encontrar isso que eu te falei lá, com toda essa descrição, tá certo? Então nós vamos ficar por aqui, e eu espero que você tenha entendido, né? Um pouquinho sobre Leviatã, né? A gente não se aprofundou muito, até porque na próxima aula eu posso falar mais um pouquinho e juntar com o selo. Mas hoje é só para você conhecer esse bicho terrível, tá? Você já olhou aí desde o início e nós vamos terminar agora. E eu deixo aí para você que foi abençoado com essa aula, que você se inscreva no nosso canal Comunidade de Transformação Bíblica no YouTube. Faça sua inscrição, compartilhe, né, com outras pessoas. Toda semana nós temos uma aula nova, né? Logo nós vamos terminar esse assunto, vamos pegar uns outros assuntos também super interessantes da atualidade. Você pode estar sempre informado aí com os nossos vídeos, tá certo? Então compartilhe com os seus amigos, clique aí no sininho se você ainda não fez isso, se inscreva, que toda semana nós vamos colocar uma aula diferenciada e você pode ser abençoado, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e se inscreva no canal e até a próxima aula aí pelo YouTube.